O assunto política é o assunto que nesse momento aqui mais desperta atenção, emoção, discórdia entre as famílias, entre as pessoas, é algo que de fato está chamando demais atenção. E dentro da análise do que aconteceu no primeiro turno, qual foi o resultado das urnas, chama muito atenção também o fato de que institutos de pesquisa erraram. Erraram feio dessa vez. Não erraram na ordem dos candidatos para a presidência da República, mas erraram feio na pontuação de cada um. Em alguns casos, governos estaduais, eleições para o Senado, erraram na ordem. Por exemplo, Tarcísio de Freitas, na frente em São Paulo, na frente de Fernando Haddad, ninguém tinha detectado. O que está acontecendo? Qual que é a dificuldade? O que mudou nesse momento aqui que os institutos de pesquisa não têm conseguido chegar a resultados mais próximos daqueles que saem das urnas, não é? Essa é uma das perguntas que a gente vai fazer agora para o Kleber Benvenu, que é jornalista, consultor político, comentarista da Band do Rio Grande do Sul, nosso companheiro lá do sul do país, que vai falar agora ao vivo com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Seja muito bem-vindo, viu, Kleber? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Agostinho. Que alegria falar com vocês. 17 graus aqui em Porto Alegre, uma manhã nublada de sábado, vocês devem estar vendo aí atrás. Aqui também não tá calor não, viu? Olha, a gente tá mais de 17, né? Tá uns 21. Tá, por aí, mas tá. Não tá aquele sábado radiante de céu azul. Ainda não chegou esse tipo de dia por aqui, viu? Também não no sul do país, né, Aqui Kleber? também não, O Kleber, você que também trabalha com pesquisa, trabalha na consultoria política, tem ali esse tipo de informação como a matéria-prima do seu trabalho, né? Qual que é a leitura que você faz? Por que os institutos de pesquisa não estão conseguindo chegar mais perto daquilo que o eleitor está registrando na urna? Pois é, Thaís, eu tenho dito assim para algumas pessoas, né, erramos todos, né? Aqui no Rio Grande do Sul e no país todo, os erros foram muito significativos, né? Aqui em Porto Alegre tem um histórico já de ter acontecido um erro considerável já na eleição para prefeito de Porto Alegre. Primeiro, acho que é um pressuposto importante, né? Ontem o Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político do país até lançou uma nota, né? O pior que pode acontecer é pensar em censura, criminalização ou pressuposição de má-fé dos institutos de pesquisa, né? Eu conheço muitos profissionais e empresas sérias dessa área que me deram indicativos na sexta e no sábado de noite com absoluta confiança e erraram também. Então, é algo a ser investigado ainda, né? Então, primeiro ponto, me parece, não podemos criminalizar, né? Inaugurar uma lógica de censura às pesquisas, mas segundo também é preciso, tá? Isso tem toda a razão, uma gigante autocrítica da área, né? Porque, de algum modo, não conseguiu detectar o movimento do eleitor, e até eu diria mais, um eleitor especificamente. Isso é importante notar, né? Esse eleitor de viés conservador, liberal, é um fenômeno que começou a surgir no Brasil de maneira organizada, de maneira militante, a partir de 2013, de um jeito muito forte e consistente. De algum modo, as pesquisas têm tido dificuldade de identificar. Bom, as hipóteses são várias, eu não tenho as respostas, né? Porque é um problema complexo. As pesquisas no mundo todo são usadas e funcionam. De algum modo, algumas indicaram tendências nos últimos dias da eleição. Mas veja que para senador, erraram em quase todos os lugares. Para governador, aí em São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul. Então, de algum modo, esse público que eu chamo assim, Thaís, de brasileiro profundo, né? O brasileiro silencioso, o brasileiro comportamento padrão, que a gente chama na ciência política, do brasileiro médio, de algum modo ele não está sendo identificado. Especialmente este, né? Que tem um voto, digamos assim para usar mais os enquadramentos da área, de centro-direita, né? Ele não foi detectado, porque em quase todos os lugares, à exceção da Bahia, por exemplo, os votos para esse lado é que não foram computados. Então, por todos os institutos de pesquisa. Por isso que eu disse, se nós começar a discussão numa pressuposição de má-fé, provavelmente o debate acabe virando doentio, né? Então nós temos que investigar, porque não ficou bem, não foi legal, né? Os erros foram, de fato, muito crassos.
Ô Kleber, bom dia para você, muito bom ter você aqui com a gente. É isso, esse é o ponto. Se tivesse sido um erro generalizado, e você citou bem, para Senado foi, para governador em vários estados foi mesmo, mas para presidente, que é a que chama atenção por questões óbvias, os institutos, os principais, acertaram até a votação do ex-presidente Lula. Dentro da margem de erro, acertaram mesmo. Agora erraram grosseiramente em relação ao candidato ao presidente Jair Bolsonaro. E aí são várias hipóteses e tal. E eu estava vendo, você deve ter acompanhado também, que algo parecido aconteceu na disputa dos Estados Unidos com o ex-presidente Donald Trump. E aí lá chegaram a alguma conclusão, ou algo parecido com isso, de que algumas regiões, e elas foram identificadas, o eleitorado simplesmente mentiu para o pesquisador. É uma hipótese. Ele mentiu para o pesquisador e foi uma ação deliberada, aparentemente, de um dos lados, do lado que apoiava Donald Trump naquele caso. Isso é uma possibilidade, né, Kleber? É uma. Eu acho, Agostinho, é uma sim, esse eleitorado se esquiva, esse eleitorado é militante, tem uma postura militante. Eu estou fazendo isso sem juízo de valor, eu estou falando isso numa constatação do cenário eleitoral. Outro ponto, Agostinho, para agregar, aqui no Rio Grande do Sul, e eu noto que em alguns estados aconteceu também, nós tivemos um pouco Texas-Nova York. Isso é um problema que até o jornalismo precisa fazer autocrítica. Nós ficamos avaliando a eleição aqui dos nossos escritórios de Porto Alegre, da Paulista e tal, e não enxergamos o Grotão, o São Paulo profundo, o Rio Grande profundo, que é outra coisa. Aqui, por exemplo, Porto Alegre teve um resultado, Lula ganhou, inclusive, em Porto Alegre, Eduardo Leite ganhou em Porto Alegre. No interior, teve lugares que o Bolsonaro fez 70%, que o Onyx fez 60%. Então, também tem aqui um olhar excessivo para grandes centros e tem uma mobilização em municípios do interior, em populações do interior muito fortes. Agora, eu quero somar um outro dado para a gente analisar, Agostinho. O estrategista aquele do Bill Clinton que falava, né? É a economia, estúpido, né? Tem algo que as pessoas não estão percebendo também, me parece, que nós temos que perceber aqui de uma vez por todas, Agostinho e Thaís. É a política. Estúpidos nós, né? As pessoas estão discutindo política. Tanto tempo a gente reclamou que as pessoas sabiam mais de futebol do que política, e eu vi vocês há pouco falando de futebol, coisa gostosa. Agora as pessoas estão falando de política também. Na mesa de bar, no grupo de família, as pessoas sabem o nome dos ministros do STF, dos senadores, do presidente da Câmara e do Senado, dos ministros de Estado. Elas sabem fatos específicos, comparam, atenção, minha mãe lá de Casca, quase 80 anos, compara com outros países, questionam valores, interpretam manifestações. As agências de checagem são elas mesmas, porque, aí outro fenômeno, redes sociais, que também é um pouco demonizado às vezes, tem um lado maravilhoso, que é a democratização da informação. A pessoa tem fonte primária, vai lá, compara um fato com outro, checa, é a sua própria agência de checagem. O que é isso? É politização. Politização, as pessoas estão sabendo mais de política. Bom, talvez não seja do jeito que os tutores acadêmicos e de comportamento e de etiqueta social gostariam, mas é do jeito que esses movimentos sociais são, do jeito que o povo é e do jeito que o povo se informa. E isso é mais positivo do que negativo, porque as pessoas estão discutindo política, estão sabendo de microinformações sobre política. Isso gera uma mobilidade de opinião muito maior, né? As pessoas trocam de lado, mudam de escolha de maneira muito mais ágil na velocidade da internet. Então esse é outro dado, o país está mais politizado, discutindo política. E aí, Kleber, eu acho que se essa tendência de eleitores não assumirem o seu voto ou falarem algo que não é aquilo que o eleitor vai digitar na urna para o Instituto, não adianta a gente culpar o eleitor.
Se existe isso acontecendo, os institutos de pesquisa têm que detectar e achar formas de medição que também levem em conta essa possibilidade. Da mesma forma como levam em conta a possibilidade de abstenção, que mexe no resultado final, como levam em conta as mudanças que vão acontecendo na distribuição geográfica e em faixas etárias, em classes sociais do país, de eleição para eleição. Isso vai ter que ser considerado também, não é se é uma possibilidade real. O que eu acho que a gente não pode é culpar simplesmente aquele que é pesquisado. Quem é pesquisado responde o que quer. O desafio é do instituto e não daquele que responde, né? Tem toda certeza, toda a razão, Thaís, exatamente isso. Alguns estão apontando, assim, de falhas também no censo, um pouco atrasado, que agora seria atualizado. Agora, só o que não dá é para culpar o eleitor. Ou então, Thaís, dentro dessa tua lógica, nós temos que aumentar a informação sobre essa margem de erro aí, entendeu? Essa margem de erro, agora eu tenho ouvido de novo as pesquisas de segundo turno. 2%, 3% de margem de erro. Bah, me dá uma... Aqui no Rio Grande do Sul se diz paura, né? O dialeto italiano, me dá um medo, me dá um medo dessa margem de erro. Então é o seguinte, margem de erro de 10%, 15%, tá bem. Por quê? Porque eu não estou conseguindo detectar esse fenômeno. Talvez possa ser, mas aí nós temos que avançar num grau de transparência, e eu vejo muitos cientistas políticos, donos de institutos, pessoas sérias. Bom, a má-fé é como há em qualquer lugar da vida, né? Eu também, só não posso pressupor sem prova e sem... Agora, no mínimo isso, se for isso, as pessoas estão mentindo, essa hipótese, bom, então vamos aumentar a margem de erro, vamos botar na margem de erro a mentira. O que não dá é para cravar, e veja que de algum modo, e aí tem um aspecto de influência na eleição, que é perigoso, de algum modo, o jornalismo também precisa ter, Thaís e Agostinho, me parece, eu estou procurando fazer aqui autocrítica para todos os lados, precisa ter mais cuidado do jeito de abordar e de manusear resultado de pesquisa. Porque qual é a manchete que a gente trata, né? Fulano ultrapassa fulano e abre 10 de margem. Não sei, né? Precisa baixar esse tom, vir para uma argumentação muito mais precavida, de modo a não induzir o eleitor, inclusive aquele que vota na expectativa de, que tem também a perspectiva de votar num vitorioso, né? Então nós também precisamos cuidar mais disso, infelizmente relativizar também, né? E criar consciência que o eleitor é que governa seu voto, né? E não o resultado de pesquisa efetivamente, né? A gente está conversando com o Kleber Benvenu, que é jornalista, nosso colega da Band Rio Grande do Sul, consultor em política. Ô Kleber, você falou dessa autocrítica que nós jornalistas temos que fazer, e aí eu quero dividir com vocês um incômodo que eu tive nessa eleição, dos vários. A gente, jornalista, divulga os fatos e imagina que a informação que a gente está trazendo é a mais precisa possível e que ela vai interferir na vida das pessoas, né? Mais fortemente, dependendo da relevância que ela tenha ou menos relevância que ela tenha. E aí eu me surpreendi quando vi, por exemplo, Eduardo Pazuello sendo eleito. Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde. A gente trouxe aqui, todo mundo trouxe. Acho que há um consenso de que ele teve uma passagem desastrosa na pasta da saúde no meio de uma pandemia. No entanto, o eleitor de Pazuello, que é o eleitor de Bolsonaro, lógico que Bolsonaro teve um peso muito importante nisso, ele foi um dos ministros que foi eleito nesse primeiro turno, mas eu imaginei que o que se falou e o que se mostrou do Ministério da Saúde na época de Pazuello fosse suficiente para dificultar muito a eleição dele. E não foi o que aconteceu. Do lado da esquerda, a gente viu já há muito tempo se falando sobre Guilherme Boulos, por exemplo. Foi alvo de críticas desde sempre, né? Pela sua ação no movimento Sem Teto, enfim. E Guilherme Boulos, depois de muito tempo, consegue uma votação estrondosa, já tinha sido bem votado como candidato a prefeito aqui em São Paulo, conseguiu a eleição para a Câmara Federal com mais de 1 milhão de votos. Isso mostra o que para a gente, ô Kleber? Que o eleitor muitas vezes dá de ombros para o que ele vê no noticiário, no jornalismo diário? A política é produto da cultura, né, Agostinho? Então, quer dizer, se nós temos uma cultura
que por vezes relativiza a corrupção, por exemplo, ou relativiza uma ou outra atitude, isso virá para a política, efetivamente. É um pouco o que a gente está vendo, o resultado fotográfico da sociedade. Agora, nada vai substituir essa autonomia, né, essa jornada cívica e individual das pessoas. E nada substitui também o papel do jornalismo profissional, das instituições, dos partidos políticos, né, embora devam fazer a autocrítica que eu disse, né. Mas o que esta eleição, Agostinho, de uma maneira muito especial, né, uma parte é aderente a um espectro ideológico mesmo. A gente não gosta de usar essa palavra, né? É ideológico mesmo. De outro lado, há a influência de outro espectro ideológico, né? São duas visões de mundo, duas visões de economia, duas visões de participação ou não do Estado na vida social absolutamente diferentes e díspares. Isso que se chama de polarização. Eu vi que vocês estavam falando disso. Isso é um dado da política e que produz também a eleição de figuras que eventualmente não se encaixam num ideal de política que talvez nós pudéssemos gostar. Agora, essa discussão de valores que às vezes perpassa até os fatos, né, o discurso programático, né, a gente gosta de dizer às vezes no jornalismo, vamos falar de saúde, de educação, do que importa. Não, valores também importam, visão de mundo também importa. A política é sobre o que você defende, mas é também sobre o que você rejeita. Então, às vezes, o eleitor, me parece, Agostinho, vota nesse simbólico do que essas figuras que tu trouxeste defendem ou rejeitam, né? Agora, o povo deu lições também, viu? Há muitos que foram teóricos do caos e da violência, né? A polarização produz, para mim, uma saudável dialética, né? Fora os episódios, evidentemente, de agressividade, radicalismo, violência que tivemos, o Brasil conviveu adequadamente no bom combate entre diferentes visões de mundo. Vocês há pouco diziam também, eu ouvia no carro, né? Outrora, a polarização do PT era o PSDB, que tinha uma amizade histórica com certa intimidade. Vide aí o apoio do Fernando Henrique ao Lula agora, né? Então, essa dualidade que existe no mundo todo gera também esses fenômenos um pouco mais extremados. Agora, veja só que interessante, né? Dizem assim, o Bolsonaro gera Lula, Lula gera Bolsonaro. Verdade, mas também cuidado, porque isso isenta os amantes do equilibrismo e da terceira via, né? Há espaço para um discurso de centro, como tem no mundo todo, mas só um posicionamento de bons modos e doces palavras não podem ser atributo para construir um posicionamento político. Então, é culpa da terceira via também. É culpa desses que governaram o país durante anos e anos, e nossos estados, né, desses partidos de centro-esquerda, centro-direita, não conseguiram produzir liderança melhor do que Lula e Bolsonaro. Porque às vezes a gente vê esse pessoal, né, sentando no trono dos julgadores, dizendo, olha aí esta polarização, eu aqui no meu trono do equilíbrio. Alto lá, meu amigo, vocês também não conseguiram produzir nada de melhor. Então, a polarização às vezes vira um sparring, mas ninguém conseguiu produzir algo melhor. Então, de novo, é a política. Desculpa, Agostinho, acabei até desviando um pouco aí do tema da tua pergunta. Não, foi ótimo, foi ótimo. Porque a rigor, não é? A gente, acho que dessa eleição, Kleber, estava até lendo o material que você produz também, publica aí nas suas redes sociais. Acho que o desafio que a gente tem a partir de agora é entender, não é? Qual é o peso dessa onda mais conservadora que saiu das urnas. O Congresso é um Congresso mais conservador, o Senado vai ser um Senado bem conservador. É que apenas uma das 3 cadeiras foi reposta, né, naquela divisão de eleições a cada 4 anos para o Senado. Mas o perfil é mais conservador, sem dúvida, do que o Senado que a gente tem até agora, até fevereiro.
e nos governos estaduais também. Então, a gente entender o que esse eleitor quer e também por que essa votação mais acentuada, mais conservadora no Brasil como um todo, não se refletiu da mesma forma na eleição presidencial, onde Lula venceu Bolsonaro no primeiro turno. Por uma diferença pequena, 6 milhões de votos, mas venceu. Se é a figura dos candidatos a presidente, que nesse caso falou mais alto, se o eleitor quer alguma coisa menos, o eleitor conservador quer alguma coisa menos radicalizada do que o discurso do presidente Jair Bolsonaro. O que você acha sobre isso, hein, Kleber? É um belo ponto, Thaís. Também vai demorar muito para a gente compreender, analisar, né, e entender toda essa onda. Agora, o que acontece é enxergar isso, né? Até bem pouco tempo, a palavra conservador, que também existia no mundo todo, né? Quanto tempo no Reino Unido, em países europeus, nos Estados Unidos, né? Os conservadores é uma palavra do espectro político, né? Que é a direita. Mas no Brasil não era usada, né? Era quase nem era usada, era até meio né? criminalizada, né? O máximo que nós tínhamos de direita que era um José Serra, imagina vocês, né? Era quem polarizava com o PT. Agora tem isso, que é e atenção para isso que tu disseste aí, é uma massa cultural, de novo, né? De viés conservador, nos valores, eu não gosto de dizer nos costumes, nos valores, liberal, na economia, que está para além do bolsonarismo. Eu tenho escrito um pouco sobre isso, sabe? É um fenômeno que vai para além da figura política deste momento. E os resultados mostraram isso. Ora, por que vai além? Como é que surge um Nicolas Ferreira na política? Vem me dizer que aquele menino de densidade intelectual, de grande habilidade política, é produto meramente do bolsonarismo? Não, ele tem café no bule. Vai me dizer aqui no estado que o Marcel Van Hatten é produto apenas de um líder personalista? Não. O que é o conservador? É gente majoritariamente cristã, apegada a valores como família, civismo, honestidade, liberdade, gente com costume convencional, que gosta de fazer o churrasquinho do fim de semana, vai na missa, num culto, né, reticente a revoluções, aberto ao empreendedorismo, não gosta muito do excesso do Estado, que o Estado venha se meter na sua família, leis mais duras contra o crime, maioria a favor do armamento da população como legítima defesa, contra o aborto, crítica à sexualização da infância, né? É isto. Tem um perigo de fascismo, de agressividade estrutural no país? Não tem. É o povo simples, o povo médio, esse povo que está nas ruas, o tiozão e as tiazonas do Zap, desde 2013, vestidinho de verde e amarelo. Qual é o problema disso? Né? Então vamos reconhecer que existe um eleitorado estruturado que está discutindo política, se informando de política e virou militante. Hoje tem uma militância de direita no Brasil. Bom dia, isso é política, isso é democracia. A gente não pode criminalizar isso. E que, talvez, e está demonstrando isso, tem também suas críticas ao Bolsonaro. Não é um eleitor cego, não é um eleitor bolsonaristas. Não, tem muita gente que faz essa adesão crítica, que, especialmente em relação à forma, né, esse voto estético, que não gosta dele. Agora, essas pautas, esse comportamento, essas preferências atingem mais de 80% da população brasileira, que os partidos políticos não tinham representação. É incrível isso. Durante muito tempo no Brasil, esse ideário não tinha quem o verbalizasse, não tinha ninguém que dissesse disso. Eu me lembro que o Alckmin, nos debates contra o Lula, ou a Dilma, não me lembro mais, que ele botou aquele 2006, colete, Lula, né, cheio de logotipos de estatais, né, para dizer, olha, eu não sou tão privatista assim, então eu sou meio esquerdistinha também. Agora se confirmou que ele era mesmo. Eu quero dizer, então, o que ele estava dizendo ali? Desculpem ser meio de direita, né? Isso sim era uma doença do espectro político eleitoral brasileiro. Agora não, agora esse jogo é um jogo mais velado. Bom, e se aí tu tem política, tem democracia e tem uma dualidade, tem duas visões de mundo opostas, é do jogo. Claro, o que a gente tem que fazer? Cuidar, preservar, né? É o excesso, é o radicalismo, é o descambar para violência,
que isso tem para todos os lados, é a difusão profissionalizada e de má fé, de fake news. Agora, sem censura, sem perseguição política, acho que a gente está num grau de ativismo judicial tendencioso, bem preocupante. Tudo isso serão feridas desta nova fase que depois o Brasil, com adequação, vai ter que ir curando, melhorando, estudando, porque realmente em algumas medidas eu noto que alguns tentam conter isso na marra, sabe? E tentam conter esse novo eleitor na marra, no canetaço, na censura. Agora está se banalizando censura de rede social por gosto, né? O ministro usou até uma nova palavra essa semana que eu me esqueci, né? Algo como transfusão informacional, algo do gênero, assim, para cortar o Brasil paralelo. É ruim isso, hein? Porque o precedente de censura à liberdade de opinião, onde passa um boi, passa uma boiada, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, combater com mais liberdade e não com inibição, né? É isso aí, olha, eu queria agradecer ao Kleber Benvenu, jornalista, consultor político, comentarista da Band do Rio Grande do Sul, que hoje participou também do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigada, viu, Kleber? Até a próxima.